Sejam muito bem-vindos, meus caros, e estamos a 24 horas da tomada de posse de Donald Trump. André Ventura já confirmou que vai à tomada de posse. Vamos ver esta notícia, falar de algumas presenças já confirmadas nessa mesma tomada de posse e falar também de umas breves expectativas que tenho sobre este novo mandato de Donald Trump, do seu executivo e de algo que eu acredito que podemos esperar, sem dúvida nenhuma, deste mesmo mandato. Vamos ver, meus caros, esta notícia e falar um bocadinho, primeiro, sobre a tomada de posse e depois sobre algumas expectativas que eu tenho deste mesmo mandato. Vamos então ver, meus caros, esta notícia, onde é dito: após ter tido contacto com o nosso grupo europeu na noite passada, na sexta-feira, e depois de comunicar com a direção do partido, decidi partir no domingo para a capital dos Estados Unidos e na segunda-feira estar na tomada de posse de Donald Trump, declarou André Ventura na conferência de imprensa. Segundo André Ventura, estará em Washington na segunda-feira por entender que o mundo está a mudar e é importante que as relações entre Portugal e os Estados Unidos sejam salvaguardadas e que também a mudança política de Donald Trump representa seja também a salvaguarda da Europa. Decidi estar presente nesta tomada de posse, juntando-me à delegação do Grupo Patriotas do Grupo Europeu a que pertenço. Meus caros, já temos várias presenças confirmadas. Aliás, já temos várias pessoas que neste momento já estão em Washington. Também já é domingo, a tomada de posse já é amanhã. Sei de Javier Milei, sei de Giorgia Meloni, sei também que Jair Bolsonaro não vai estar presente porque, pelo que percebi, tem o seu passaporte impedido de viagens. Pelo que sei, já está presente o seu filho e a sua mulher. Acho que vão ambos à tomada de posse. Pelo que sei também, há outros líderes a nível europeu, nomeadamente Santiago Abascal, que vai estar presente e que, aliás, acho que já está presente, e portanto vai ser uma tomada de posse emblemática, como não pode deixar de ser, tendo em conta que estamos a falar da presidência dos Estados Unidos da América. Sobre as expectativas, eu acho que é muito simples. Neste momento temos uma economia nos Estados Unidos da América que tem sido particularmente nociva para os norte-americanos. Aliás, multiplicam-se online os vídeos de pessoas que comparam o seu poder de compra de hoje com o seu poder de compra de outrora, nomeadamente comparando a sua lista de compras do Walmart de há coisa de 2 anos atrás e essa mesma lista de compras para os dias de hoje, porque pelos vistos o Walmart guarda um histórico de compras que vocês fazem e vocês podem comparar as compras de há 2, 3 anos com as compras de hoje e vemos pessoas que mostram que os preços duplicaram, triplicaram, vemos que os norte-americanos têm um menor poder de compra do que já tiveram e vemos também que estão preocupados não só com as questões da imigração, que também preocupam a Europa, mas também com a perda do poder de compra e com outro tipo de questões de um ponto de vista geopolítico e do ponto de vista de tensões internacionais. Eu acho que a maior expectativa que há de Donald Trump era precisamente a questão da resolução de conflitos, nomeadamente entre Israel e o Hamas, que efetivamente acaba por estar já feito o acordo de cessar-fogo. Pelo que sei, vai haver efetivamente uma troca de reféns já este domingo e Donald Trump, pelo que sei e pelo que dizem alguns analistas e até pessoas que participaram diretamente neste acordo, teve um papel fundamental nesta decisão. Donald Trump também disse que iria resolver o conflito da Rússia com a Ucrânia. Os dois lados mostram-se otimistas com a chegada de Donald Trump e espero sinceramente que consiga a resolução do conflito, porque eu sei que não é uma posição partilhada pelo Chega, que tem uma posição diferente do ponto de vista deste conflito, mas eu considero que foi um conflito sem qualquer tipo de razão, sem qualquer tipo de utilidade, e que poderia ter sido evitado, principalmente o da Rússia com a Ucrânia. Espero sinceramente que seja resolvido, que Donald Trump tenha um papel fundamental na resolução desse conflito e que possa vir a restaurar aquelas que são as relações geopolíticas, não só dos Estados Unidos da América, mas também da Europa com o resto do mundo, porque eu acho que não precisamos de hostilidades com o resto do mundo, precisamos, em primeiro lugar, de aceitar a geografia, de aceitar os espaços vitais das potências a nível mundial e precisamos de ter boas relações com outros líderes mundiais que podem, sem dúvida nenhuma, assegurar a paz a nível internacional. E depois disso, sim, resolver problemas a nível nacional, nomeadamente a questão da imigração, a perda do poder de compra, a desnacionalização do país, que eu acho que também é uma coisa interessante, e, portanto, Donald Trump propõe-se a resolver este tipo de questões, e eu acho que o seu vice-presidente introduz uma questão política muitíssimo interessante do ponto de vista ideológico e do ponto de vista de conteúdo político.
político. J.D. Vance é um dos primeiros, se não o primeiro, parece-me, líder político, digamos assim, a introduzir o pós-liberalismo naquilo que é o poder político a nível ocidental. O que é que isto significa? Nós temos-nos regido por democracias liberais, democracias com ideais liberais, colocando sempre a ideia de que o indivíduo existe e só é livre verdadeiramente quando solto das amarras sociais, leia-se a família, leia-se as instituições, leia-se N de coisas. E eu acho que nós temos que olhar para o indivíduo como alguém que deve efetivamente ter o poder de decisão sobre a sua própria vida, mas um indivíduo que só tem uma identidade verdadeiramente quando está ligado a determinadas instituições, nomeadamente a sua família, nomeadamente a sua nação, nomeadamente tanto de coisas. O J.D. Vance é um dos críticos do liberalismo e é uma das principais pessoas que introduz o pós-liberalismo na política. Eu não sei em que é que isto se vai traduzir. Como qualquer reforma política profunda, vai trazer novidades, e eu acho que essas novidades vão ser interessantes e vão ser compreendidas nos próximos 5 a 10 anos. Começamos a perceber que o termo iliberalismo começa a aparecer na política a nível ocidental e isso pode ser bastante interessante nos próximos 5 a 10 anos e eu acho sem dúvida nenhuma que vai moldar a política ocidental. E portanto as minhas principais expectativas com Donald Trump e com o seu segundo mandato são estas. Esta introdução política do pós-liberalismo, a resolução de conflitos e eventualmente o renascimento, digamos assim, tanto da Europa como dos Estados Unidos da América, melhores relações a nível internacional, uma melhoria do poder de compra e eventualmente um renascimento da civilização ocidental, espero eu, e espero que Donald Trump tenha um papel fundamental nisso. E portanto, basicamente é isto, resolução de conflitos, renascimento da civilização ocidental, introdução do pós-liberalismo na política ocidental e portanto eu diria que estas são as minhas principais expectativas. Espero que Donald Trump consiga satisfazer estas expectativas. O mundo conta com este segundo mandato de Donald Trump e espero sinceramente que ele não nos falhe. E se falhar, eu cá estaremos todos, porque eu acho que não podemos baixar a cabeça, porque quando elegemos determinadas pessoas, sentimos que estamos vinculados a todas as suas opiniões, quando na verdade não estamos. E portanto eu acho sinceramente que qualquer pessoa que tenha o seu sentimento e o seu pensamento crítico afiado, digamos assim, vai querer pensar criticamente sobre o que é feito por determinados líderes políticos e mesmo que nós lhe tenhamos dado o nosso voto, que nem é o caso porque eu não sou um cidadão norte-americano, mas mesmo que nós lhe tenhamos dado o nosso voto, temos que ser críticos e temos que ser exigentes, porque se há neste momento pessoa com capacidade de gerir determinadas situações é Donald Trump, porque teve uma vitória em toda a linha. Portanto, sejamos exigentes com os nossos líderes políticos e não entremos em carneiradas nem em clubismos com a política, porque a política não deve ser regida dessa forma. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Já ultrapassámos os 5.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.